sábado, irmãos? Nós vamos recapitular a lição aqui, todas as classes juntas, mas não pretendo pregar, pretendo recapitular a lição. Então, ou seja, todo mundo tem o seu espaço aqui, apesar de ser uma classe um pouco maior hoje. Eu vou começar por o mais fácil. Qual o título da lição desta semana? Filhos da Igreja. E o verso para memorizar? Alguém memorizou? Como sempre digo, não diga que eu não dei chance. Alguém pode ler? Não desprezei as profecias, buscai todas as coisas, retei o que é bom. Isso, obrigado. Esse versículo aqui, a gente já viu ele muitas vezes, né? A gente fala muito dele, que a frase mais curtinha ali é retém o que é bom. E a gente costuma dizer que quando alguém está falando alguma coisa, talvez ele tenha até uma outra fé. Mas retém o que é bom. Tem coisas boas que as pessoas falam aqui. Mas no caso, para o nosso contexto da missão, ele não está falando desse assunto de que alguém tem um outro pensamento, de reter o que é bom. Ele está falando mais do conhecimento nosso dentro da igreja adventista ou dentro do mundo cristão. Um profeta verdadeiro escuta o que ele tem que dizer e retém o que é bom. Como o profeta fala tudo de bom, tem tudo, né? Retém tudo ali no ensinamento. Essa lição desta semana, ela está falando assim, do andamento da igreja. Mas uma parte desse andamento da igreja, ela fala dos líderes da igreja. Fala coisas boas do líder, fala algumas coisas que não são tão boas, depende do ângulo que a gente estiver olhando ali. Eu quero fazer uma pergunta, irmãos. Desde o início, vamos começar aqui. Na unidade da escola sabatina, quem é o líder? Os professores. Quem é o líder do professor? Líder da escola sabatina. Quem é o líder da escola sabatina, do diretor da escola sabatina? Nós iríamos para a comissão, para o ancião, depois disso a gente iria pastor. Quem é o líder do pastor? Deus. Não. Deus é todos nós, mas assim, humanamente falando. Associação. Quem que é o líder da associação? Presidente. Departamental da escola sabatina. Se a gente for pegar a escola sabatina departamental, depois a gente vai para o presidente ou para a comissão. Depois da associação, quem é o líder? O irmão falou? A união. Depois da união. A divisão. Depois da divisão? E depois da sessão geral, agora, irmão? Agora é Deus, né? Na verdade, tudo é Deus, né? Sim. Mas é que assim, a sessão geral, humanamente, não tem outro, né? Vocês já pararam para pensar se qualquer uma dessas situações aqui, desses ângulos que a gente colocasse, houvesse desentendimento e brigas, como ficaria a nossa igreja? Ficaria? Provavelmente, irmão. Ou então seria uma igreja dividida igual algumas religiões que tem por aí, que a placa é a mesma, mas não é a mesma religião. É só o nome. Né? Porque ela vai se brigando, a gente vai percebendo que há uma... Foi dividido, né? Que tem coisas não boas aí. Eu vou partir para domingo ali, eu vou seguir dia a dia aqui, você vai podendo acompanhando aí, né? Então a resposta do ministério. Então, ali na primeira pergunta, eu não vou ler a pergunta, vou deixar você responder do seu jeito. Como que a gente deve de tratar os nossos líderes? Qualquer um deles, né? Depende do ângulo que você está olhando. Como a gente deve tratar nossos líderes? Respeito. Muito bem. Reconhecer o esforço que ele tem, né? Que mais? Como a gente deve tratar nossos líderes? Aceitar as orientações. Muito bem. Ô pastor, eu vou falar no verso 9, não tá bom. Tá bom? Então vai. Não decorou a semana, quer falar agora, vai. Diz assim, ó. Não desprezei as profecias, ponto fim. Julgar todas as coisas. Esse julgar, tem que tomar cuidado. O senhor Leandro vai ter um exemplo lá. Não ficar julgar. Esse julgar tem que dizer que não é ficar, meu vizinho, não sei o quê. Não é essa a questão. Esse julgar tem que tomar cuidado. Avaliar quieto no teu canto, dizendo, essa parte é certa, essa parte não serve. É isso. É que algumas vezes as pessoas têm que julgar avaliar e condenar o outro, né? É mais ou menos por aí. A tendência é essa, né? Não é isso a questão aqui. Nós, no texto bíblico, não está dizendo sermos juízes, mas para a gente ter juízo, né? Saber o que você está pensando, cuidado, né? Mas, irmãos,
Vamos pensar um pouquinho aqui. A lição aqui, já foi dito aqui, foi domingo novamente, que diz que nós temos que ter respeito por nossos líderes. O que aconteceria se a gente não tivesse respeito por nossos líderes? Estou voltando no assunto. O que aconteceria? Vamos pensar no mundo da sociedade, porque vamos esquecer um pouquinho a igreja. O que aconteceria com o Brasil se nós não respeitássemos os nossos líderes? Tem palavra para isso, né? Tremenda de uma guerra. Uma guerra, uma anarquia. Um lugar sem liderança, uma bagunça. Tem uma outra questão da liderança aí também. Sim. No Brasil, por exemplo, que nós seguimos os nossos políticos. Nós não temos respeito pelos nossos políticos. O líder tem que ter. A gente vai ver daqui a pouco. Ninguém tem que fazer parte dele. Pois é, mas é complicado, né? Porque por mais que ele tenha seus defeitos, se a gente não respeitar, ele vira uma guerra. Vira uma guerra mesmo. Existe aquela pessoa que revolta contra político, contra a liderança da igreja, contra o síndico do condomínio. Tem gente que se revolta contra. Tem uma frase do mundo acadêmico que se há governo, eu sou contra. Né? Não importa. E às vezes, a lição coloca isso. Que aqui no rodapé fala que algumas culturas, tem uma pergunta lá no rodapé, algumas culturas elas têm a tendência a desconfiar da liderança, não confia de jeito nenhum. E outras já é o contrário. O que o líder precisa falar, ele faz. Cegamente. Cegamente. Está errado também. Nenhum nem outro. E o problema é que na sociedade isso existe. E aí nós temos um problema, porque na sociedade existe, como deve ser a nossa liderança na igreja? Perguntinha para vocês aqui. Essa aqui é pegadinha, irmãos, presta atenção. A igreja é democrática? Ou seja, o voto vence? A nossa igreja é democrática? O voto vence? Pegadinha, pensa bem. É ou não é? Difícil, né? Ninguém quer responder só porque isso era pegadinha. Na verdade, a igreja é teocrática. É Deus que manda. Então, se por acaso o voto da maioria disser para fazer alguma coisa, quem estiver ao comando de Deus vai negar isso do jeito. Não vai aceitar. Vou dar um exemplo. Se alguém disser assim, não precisa mais guardar o sábado. Então não vá guardar o sábado e em outra igreja. Nessa você vai ter que guardar o sábado. Né? Não tem como mudar. Não é o voto da maioria. É o que Deus determina. E na verdade, quando a maioria quer uma coisa e a minoria não quer, cumprir o negócio. Mas é só você pegar Elias, por exemplo. A maioria queria fazer errado. Mas Elias não deixou. Né? Foi. Pensaram de voto, não deixou. Então quando a gente pensa assim, não, ganhou a maioria. Não é bem assim. Nós vamos ter que ver, se for um tema doutrinário, o que a Bíblia diz. Vamos analisar, vamos ver o que a Bíblia diz, nem que a maioria prefira diferente. Alguns casos pode ser a maioria, por exemplo, que cor vão pintar a igreja? Isso aí. Você quer, né? Não tem problema, mas quando o assunto é doutrinário, diga não. Exato. É por isso que eu estou colocando aqui que ela não é democrática. Porque no mundo aí fora, a democracia diz que e fim, né? O pessoal faz o que acha melhor. Porque a maioria ganhou. Mas não é assim que a maioria ganhou. Alguém levantou a mão lá, diga, irmão. Eu acho interessante, pastor, a cultura indígena. Eles respeitam muito o seu líder. Por exemplo, se eu vai dar uma denominação, vai pregar para eles, né, que eles não aceitam a verdade. Se tiver 300 mil, todos 300 vão tornar. Esse aqui é o que embaixo aqui. Não, quando o líder faz uma escolha boa, eu diria que maravilha. Mas e quando o líder faz escolha ruim? Os índios, por exemplo, se eles declaram guerra, aí coitado do indinho que é contra. Ele vai ter que ir para a guerra. Né? Então, sabe, irmãos, eu vou falar assim, eu vou repetir isso com vocês. Só para pegar um exemplo. Nós temos uma frase na igreja, palavras na igreja, que a gente usa de uma forma figurada, e alguns colocam como literal. O líder da igreja é o pastor. Quem é um pastor literal? Quem cuida de ovelhas. Portanto, os irmãos são ovelhas. Eu até brinco com alguns irmãos, né, que ovelha é fêmea, né? Alguns homens são ovelhas. Né? Mas olha só. O pastor literalmente é pastor? Não.
E as ovelhas literalmente são ovelhas? Não. Vamos pegar lá no pé da letra aqui, nessa situação. Lá o pastor de ovelhas. Quando a ovelha faz algo errado, o que o pastor faz? De ovelhas mesmo. Ele vai lá e busca, se for necessário, dar algum tipo de castigo, punição, coloca no cantinho, e esse não sai mais daqui. A ovelha, ela sabia que ela estava fazendo algo errado? Às vezes sim, às vezes não, esses animais acho que ninguém entende, né? Algumas vezes ele percebe e dá uma fugidinha, mas a maioria das vezes ele... Mas as ovelhas figuradas da igreja, né? Os irmãos, seres humanos, quando fazem algo errado, sabem que estão fazendo algo errado? Deveria saber. Mas claro que eles sabem, porque são todos seres pensantes com raciocínio. E algumas pessoas têm um raciocínio assim, ó. Se o pastor, se o ancião, se o diretor da sabatina, se o professor não está vendo, eu vou fazer. É um desafio de liderança ali que eu vou fazer, mas nós somos seres pensantes. Cada um pensa o que quer fazer. Você pensa e você decide. Então se alguém disser assim, vou à igreja, mas minha vida vai ser toda errada, não tem líder nenhum que consiga fazer de igual a pessoa. Diferente do animal, porque o animal está lá, quer fugir, o cara te amarra aqui e pronto. Como é que te amarra o irmão? Eu acho que às vezes, algumas pessoas, ou que não estudaram muito, ou às vezes negligenciaram algum ponto, que às vezes ele faz aquele pequeno problema ignorantemente, às vezes, né? Às vezes sem muita informação, né? Então tem esse quesito. Claro que existe esse caso, mas não é o caso da maioria. A maioria a pessoa sabe o que está fazendo. Normalmente a gente consideraria ele, até Paulo já disse na lição, em outro trimestre aí, que os que estão novos na fé são bebês, né? Mesmo que tenha 60 anos. Esse você vai ter que chegar, conversar e tal. Mas depois de algum tempo, a gente só apenas vai orientando os caminhos a seguir, mas não tem como você ir lá na casa dizer para ele que ele tem que desligar a televisão sexta-noite. Tem, cada um por si. Se quer ligar, né? Não se preocupe. E para onde vai, precisa de luz, precisa de lindinho. Vamos lá, a segunda-feira. É um ministério de apoio, diz o título da lição aqui. Agora a gente falou assim, como que o liderado deve tratar o líder, né? Com respeito, buscá-lo e tal. Mas como que o líder deve tratar aquele que ele lidera? O que diz a lição? O que você aprendeu aí? Ou recapitulou da vida, né? O que já está? Consolado com um pouco ânimo. Sustentar os fracos, né? Isso. E pacientes, né? Pacientes, ok. Longânimo. E agora vou voltar ao seguinte. Eu peguei uma base aqui que o professor da escola sabatina é o líder da unidade da escola sabatina. Abaixo dele, quem é líder? Quem é líder abaixo desse? Aquele que faz a anotação, o secretário, vamos dizer assim. E abaixo do secretário, quem é líder? Cada um de si próprio. Vocês já pararam para pensar que somos todos líderes? Todos nós somos líderes. Todos. Todos somos líderes. Sim. Exato, nós temos essa missão. Líder de quem? Bom, os mesmos que a irmã citou, de quem está fraco, de quem está desanimado. Então, todos somos líderes. É verdade que a gente escolhe algumas pessoas para determinadas situações. Mas há momentos, e a maioria das vezes, que aquele que está do lado dele ali, que é o amigo, que é próximo, ele é melhor líder do que às vezes o pastor. Porque ele tem intimidade para conversar, para falar. Às vezes a pessoa vamos pôr da classe da escola sabatina, vamos pôr o exemplo, né? Às vezes o professor não se acerta tão bem com a outra pessoa que a pessoa tem mais intimidade. E às vezes é melhor ele chamá-lo para ir junto do que ele ir sozinho. Verdade. Né? Então ele aí torna-se um líder. Ele lidera o líder, né? Lógico. Essa semana, por exemplo, um dos anciãos do Espírito aqui me liderou a semana toda para a gente fazer alguns trabalhos aí. Foi ele que me liderou, eu fui fazendo conforme ele foi dizendo. Porque essa é uma posição que nós temos aqui. Quando você está com mais condições, é você que fala. E é uma grande ajuda. Às vezes, vamos supor, você vai na casa de uma pessoa desconhecida,
até que você não cria aquele vínculo bom, é a pessoa que vai, parece que ele vai contornando as situações, né? E essa sincronia, por exemplo, ó, para nós que estamos aqui, se você olhar o que já aconteceu, já teve alguém que chegou aqui cedo, abriu essa igreja, acendeu a luz, né? Colocou um som, instalou isso aqui. Não foi essas pessoas. Geralmente passa entendeu? Você vê a importância do apoio. Alguém teve reunião na escola, na classe de professores, as pessoas que eram antes ali, que tiveram esse momento. Se você olhar antes, alguém limpou essa igreja para estar bonita. Isso é uma, sabe, gente? É uma. Pagou a luz. É uma sincronia. Água. Você deu uma oferta, ajudou a pagar a luz, a zeladoria. Gente, isso aqui é uma sincronia, né? Isso. Irmão Sebastião. Como você falou aqui, depois, você baixou aqui, por exemplo, a hierarquia, que professor, não sei o quê. Mas como autodução, a gente tem que colocar também lá fora daí, saindo da igreja do lado. A pessoa não faz não sabe. Se o camarada que estuda a Bíblia de supervisão, ele diz, para dar um conselho, o camarada que está depressivo e tudo mais, ele continua sendo líder dos outros. É que a gente pode imaginar assim, irmãos, olha, nós não estamos numa caminhada espiritual para irmos para o céu? Estamos. Alguém aqui já participou de caminhada no meio do mato aí mesmo? Já foram? Vocês já imaginaram se o líder te dá as costas que você faz no meio do mato? Lá na Serra do Mar. Se ele falar, ó, vou fugir e deixar eles aqui, o que acontece? Olha, no meio da Serra do Mar, pode começar a orar. Porque é muito difícil sair sem um líder para te mostrar o caminho ali. Nem, se for à noite, nem os especialistas aí, bombeiro e polícia, vai atrás, porque é difícil. Vai ter que esperar vencer o dia. Aí dorme do lado de uma onça ali, alguma coisa assim. Mas e tem medo, porque alguns acham que não tem, que nunca viu, elas não tem, só que elas fogem. São espertas mais do que a gente. Né? Mas nessa caminhada espiritual, pode até ser que esse eu estou colocando por cada um de nós. Pode até ser que eu não saiba tanto assim para essa caminhada. Mas eu sei mais do que o vizinho ali, que ainda nunca abriu a Bíblia na mão. Então, para essa caminhada espiritual para chegar, todos somos líderes, uns dos outros, para que a gente consiga chegar lá. Por isso que diz que a Bíblia é lâmpada, né? Ela vai iluminando o caminho. E fala, mas adianta iluminar? Eu não sei porque ela levou. Eu ilumino e agora eu estou sabendo aí do caminho que é. Vamos. Por isso que somos todos líderes, ok? Eu vou perguntar aqui também, nessa questão aqui, que não está na lição, mas para a gente entender na liderança. É pergunta bíblica, né? Professor de escola sabatina, diretor de escola sabatina, ancião, pastor, associação, união, divisão, associação geral. Quem é o maior líder? Mas desses apenas? Desses. Deus é sempre o maior de tudo, né? Mas desses, quem é o maior líder? O pastor. Presidente do tempo. Quem é o maior? Da escola sabatina. É meio complicado dizer quem é o maior, né? Porque cada um tem sua função. Então, no mundo social, se a gente fosse perguntar quem é vereador, prefeito, governador, deputado, deputado federal, senador, presidente, a gente diria, é o presidente, a gente diria. Mas na igreja não funciona. E na igreja o que é importante é que Jesus disse, o maior é aquele que serve, né? Então, você pode tirar uma lição de todos aqueles quando eu venho para a igreja pensando só em receber, eu estou enganado com esse caminho que me mostraram, porque a gente vem aqui cantar, doar, né? E às vezes é para servir. Né? Eu vou dar aqui um exemplo, irmão, eu sei que o senhor é chefe já, mas esqueci seu nome. Seu nome mesmo? Manuel. Irmão Manuel, quem que abriu a igreja hoje? Hoje? Pessoal do som. Pessoal do som. Quem que preparou aí os detalhes para a igreja aí, tudo mais? Quem fez depois disso? Vocês todos, né? Um pouquinho aí, diáconos, sons, diaconistas, que fizeram, né? Esses são líderes, mas foram eles que fizeram pra gente. Quem não é líder ficou na boa. Você começa a notar que, na verdade, quem é líder serve. Quem não é servido. E por isso que a gente todos somos líderes. Não podemos ser só servidos, nós temos que ser servidos também. Não é? Então, a função de um líder é tratar bem as outras pessoas. E veja bem como Jesus estava aqui na terra, e
E ele, na palavra de Deus, diz que nós fomos chamados para ser líderes, ter calma. Mas veja bem, aquele que está aí primeiro, ele mais às vezes serve do que o outro que não está. Então veja bem, a igreja de Deus está o quê? Qual que é a função da igreja aqui na face da terra? É servir as pessoas de uma maneira ou de outra, né? Então, para que a igreja seja representante de Cristo. Nós temos, vamos imaginar aqui uma coisa mais visível, né? Um acampamento, um campo-isso de trovadores. Quando o campo-isso está acontecendo, você vê os apartamental, você diz assim, aquele é o nosso líder. Parece que ele só que ele está pelo menos 15 dias lá no bate-staca, tentando fazer aquele negócio funcionar, e banheiro, e tudo aquilo, e um monte de cansado, vê a hora que termina o campo-isso para poder descansar. E você olha para ele e fala, o líder, né? Mas na verdade ele foi com a hora certa. Serviu toda aquela criançada lá, até os adultos que estavam ali. Eu lembro de uma reunião de líderes que nós participamos, e talvez o pastor Mário deve ter visto em alguns, mas ele colocou ali uma transparência no quadro, e aí uma árvore, e alguns lá no topo da árvore e outros embaixo ajudando a subir as pessoas na árvore. Aí foi feita uma pergunta, qual é o líder? A maioria falou, é aquele que está lá no topo. Aí falou, não, o líder é esse que está aqui ajudando os outros a subir. Tá? E ajudando, é o que esse verso fala. Você vai estar o quê? Você não vai, quando você vê a pessoa errada, você não vai lá e falar, você está, né? Você está lascado, está fora, não. Você vai exortar, meu querido, o caminho é esse, vamos aqui, está precisando, é esse o caminho, esse é o líder, sabe? É incentivar, está desanimado, meu querido. Vamos, precisamos, porque eu vou desanimar um dia, tu vai me ajudar a animar também. É esse o espírito do dia. Né? Nós temos. Quer falar? Pode falar. Eu acho que assim, nós temos que. Essa questão do pastor falar é muito interessante. Quer dizer que todos nós somos disso possível. Uma pessoa não decide sair da igreja, você vai ler, anos. E às vezes a pessoa, por exemplo, tem uma classe. E tudo acontece nessa classe. Sim. A classe é muito importante. E o professor tem que saber dividir e os membros também. Ah, fulano não veio sábado na classe. Ok, nossa obrigação, saindo da igreja, não vim brigar. Oi, meu querido, tudo bem? Você está bem? Eu disse que você não veio hoje. Ou, se possível, melhor ir lá na casa dele, para a gente visitar. Se não pegar a gente sentiu uma falta. O que aconteceu? Você está bem? Você acha que a pessoa vai faltar no próximo classe? Acho que ela vai ser muito importante. Mas sabe o que acontece conosco? Um deixa para o outro. E a pessoa não vem. Normalmente deixa no cargo mais alto. Divisão da pessoa. E daí quando a pessoa sai da igreja, nós lamentamos. Nossa, não, é interessante que uma igreja, por exemplo, desse tamanho, para você notar que uma pessoa faltou um dia, é difícil. É a menina que senta do lado, que vai notar se alguém faltou e ela está nessa função aqui. Mas olha, nós temos uma visão. Não que isso seja certo, nem que isso aconteça onde você trabalha, mas alguns patrões, alguns gerentes, alguns chefes, eles costumam tratar seus funcionários na base do esforço ali, né? Se não fizer, mas deve ser algum chefe bravo. Se não fizer isso, ele manda embora. E alguns trazem essa ideia para dentro da igreja. Não faz isso, está fora. No mundo entre irmãos, na mesma fé, encaixa essa questão de imposição? Caixa. Não tem. Não tem. Muita conversa, mesmo que a pessoa esteja no caminho bem errado, isso não se encaixa. Está fora da casinha. Está fora da casinha, né? Ela não está entendendo. E por isso que diz a lição, e diz a Bíblia, para a gente tratar as pessoas ali com respeito. Eu vou ir na terça-feira, atitudes cristãs positivas. Quais são as atitudes cristãs positivas que diz a lição? Quer voltar? Fala. Quando montamos o comércio, tinha uma coisa muito óbvia, tal, os livros, algumas muito óbvias. O maior problema é você gerenciar. Você podia chamar de fazer algo e não fazer. No início, a nossa filosofia era muito boa. Só que o mercado de trabalho está complicado. Né? Você não consegue mais mão de obra. Aí você não espera. Eu acho que é melhor você conversar 2 vezes, 3 vezes. Alguns casos, o camarada é tão qualificado naquilo que ele faz, que você tem que conversar 10 vezes. Então, dentro da igreja é a mesma coisa. Não é você cortar, mandar embora. Você precisa daquela pessoa, por quê? Porque você tem que ter um vizinho no céu, e a casa dele está lá no céu. Ele
alguém me disse faz anos isso. Tem gente que não manda em lugar nenhum, nem em casa, porque quer vir mandar na igreja. Esse não serve para liderança, né? Se ele tivesse o pensamento de fazer em casa, ele apanha em casa. Depois na igreja ele quer ser o chefão. Não funciona. Eu estou indo a terça-feira, então, atitudes cristãs positivas. A lição e a Bíblia diz. Quais são as atitudes cristãs positivas? Alegria, que mais? Oração e o quê? Gratidão. Muito bem. Como é que a gente vive como um bom cristão nesse assunto alegria? Eu vou perguntar o contrário. A gente tem motivo para estar triste? Tem, né? Tem pouco motivo para estar triste? Mas a gente deve ser triste? Não devemos ser tristes. Agora vou perguntar ao contrário. Temos motivos para estar felizes, alegres? Sim. Os melhores. Poucos motivos ou muitos motivos? Muitos motivos. Esses motivos superam a tristeza? Superam. Supera, interessante. Né? Quer falar, Sebastião? Eu ia falar e cortei. Não, é que eu fico pode ser ficar tem esperança, tem convicção, e não anda chumigando buscando por aí. O cristão fica chumigando, fica aí reclamando que tem queira, e você sabe, aí não tem jeito, sabe? A gente sabe que sobre segunda-feira, não tem que ajudar o cara. É complicado assim. É complicado lá comigo, porque eu sou complicado. Mas nós temos esperança. Se tem esperança, tem que ficar alegre. Tudo bem. Esses dias eu estava lendo um artigo e esse artigo dizia assim: quando uma mulher está correndo atrás do rato, você acha que ele para olhar a vassoura e reclamar da vassoura que é pesada? Ele está no pé, ele corre, né? E fica alegre e fica pouco. A gente para reclamar, aí é pior ainda, né? Então eu achei interessante. Fala, irmão, pode falar. Não, eu estava pensando aqui no que ele falou. Parar de pensar, Está morto, né? Literalmente morto, né? Então, nós temos motivos para ser alegres. Agora eu vou perguntar assim, eu sei que você sabe, mas eu vou perguntar. Deus quer que a gente seja felizes, alegres ou tristes? O que Ele quer de nós? Edmar, a gente não pode ser assim também, não é nem falsa a palavra, é doido da cabeça. Você, bem que não tem doido outra coisa, não tem da cabeça. Você está no funeral, morreu alguém que você ama, mas você, está tão feliz hoje. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que nós vamos ser felizes, apesar da tristeza que passamos em alguns momentos na vida. Então alguém perdeu o emprego, está feliz? Eu sou feliz, mas em relação ao meu emprego, estou triste. Irmão nosso, de 2 centímetros, ele tinha 2 filhos, uma filha e um filho. Estava com 17 anos. Menino querido, sempre estava na igreja. Esse menino chegava às vezes assim, ele ensinava o tempo dele. Você tem que ensinar. Com 24 horas, então 2 horas e 40 minutos do dia. Isso. Só que numa viagem, esse menino deu um acidente com o filho. Você imagina os pais, 17 anos, 18 anos. Eu me lembro que ele colocou uma placa na frente, uma faixa na frente do consultório. Essa faixa ficou muito tempo. Essa placa de fundo, essa faixa de assim. A minha dor é muito grande. Só Deus sabe quando. Mas o tio não vejo. Apesar da tristeza, ainda há felicidade no coração. Falou? Olha, então, nós temos aqui um outro assunto aqui, gratidão. Eu posso ser grato, ter uma vida de gratidão, não grato a fulano, mas ser grato, uma pessoa de gratidão. O cristão deve, na verdade, né? Mas grato a quê, irmãos? Eu coloquei as 10 aqui. Quais são, irmãos? Eu coloquei, pediram aqui, né? A lição pediu. E eu fiquei assim, eu e minha esposa estudando a lição, eu sou grato por quê, né? Aí eu coloquei aqui em primeiro lugar a minha respiração, né? A minha esposa, a minha força, a minha família, tudo que Deus tem me dado, que eu achei que, né? Pela confiança, até pela economia que Deus me ensinou
a fazer, né? O irmão está colocando tudo, né? É. Eu vou perguntar para os irmãos que é o seguinte: nós devemos ser gratos pela nossa alimentação. E se a tua alimentação for um pouquinho de arroz e um ovo frito? Também. Se for feijão puro, também. Feijão puro, é bom. Ó, até o apetite, irmã. Se não tem apetite, não tem saúde, tá? É por isso. Irmãos, algumas pessoas não são gratas pela alimentação que têm. Por isso, não conseguem fazer oração pela alimentação. Essas pessoas vão precisar passar fome para entender. Então, cuidado, porque vai acabar aprendendo de uma forma dolorosa. Né? Aprenda a ser grato sem ter que passar fome. Porque quem já passou fome um dia não tem como ser grato por alimento. E a irmã falou do apetite. Se alguém passou uma situação de saúde que não tem apetite, vai entender o que é ser grato pelo apetite. Né? E quando a gente diz assim, quarta-feira, obrigado a Deus pela saúde, pela vida, quem quase chegou à beira da morte consegue entender assim, que bom que eu tenho saúde, que eu tenho vida. Alguém levantou a mão e eu perdi aqui. Quem foi? Diga, irmão. Acho que o nosso maior motivo, sem dúvida, é gratidão. Ele está identificado lá no Calvário, o Cristo por nós. Se olhar para a minha vida, até que nasceu na igreja, a gente nasceu em berço, talvez não entenda o que eu vou falar agora. Mas aquele que viveu no mundo, viveu escravo das coisas do mundo, sabe o que é você, Deus olhar para você ser um maltratismo, o resto de gente, e mesmo assim Deus chamar, te abraçar e dizer que não tem que uma gratidão maior do que essa. E dentro desse assunto, pegando o outro tema, eu penso que com gratidão, só pela gratidão nós estaríamos orando mais ao Senhor. Porque quem é grato sabe que deve de orar ao Senhor pela gratidão em si. Pastor, esse senhor aqui foi atropelado essa semana. Ontem. E a primeira coisa que ele levantou do chão, ele fez o quê? O que você fez? Levantei a boca e disse, glória a Deus, que eu não me batizei. E daqui eu vou mostrar para vocês o machucado que eu fiz na perna. Foi atropelado Aí, ó. Aí, ó. Esse aqui eu vou machucar. E ele louvou a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí tem gratidão. Diga, irmão, você levantou a mão lá atrás. Pai, família, príncipe, para que seja ali, crescemos como uma pessoa icônica. E assim também, para com os nossos filhos, nós devemos ter a gratidão. Na verdade, ele muitas vezes não está dizendo, mas para mantermos. Nosso tempo está voando. Vamos à quarta-feira conhecendo a nova luz. Que nova luz é essa que nós precisamos conhecer? Qual é a nova luz? Talvez é velha, né? Mas qual é a nova? Que Paulo está falando de nova luz? Não apaguei do Espírito Santo, né? Espírito Santo, né? Como é que a gente apaga o Espírito Santo, irmãos? Se fosse para apagar, a gente não vai apagar. Mas se fosse. Não dando ouvido a ele? Como é que a gente não escuta o Espírito Santo? Não lendo a Bíblia, Lendo a Bíblia, não pecando. Puxa. Que mais a maneira que a gente não escuta o Espírito Santo? Quando está fazendo algo errado, sabe o que está fazendo, e escuta aquela vozinha do dia, tem um momento que poderia decidir deixar de fazer, fazer mesmo, sai levando a vida. Isso daí ela não ouvido. Conselho. Conselho. Eu vou perguntar, eu sei, fala, irmão. Continua fazendo. Irmãos, essa pergunta que eu vou fazer, acho que nem eu mesmo perguntei a alguém. Aonde eu acho o Espírito Santo? A gente sempre fala dele, mas aonde? Eu sei que ele está em todo lugar, mas vamos colocar geograficamente no planeta Terra. Aonde eu acho ele? Não como, aonde? Qual lugar? Dentro de mim. Mas eu quero fisicamente, um lugar. Qualquer lugar poderia ficar de joelho. Um lugar, onde eu encontro mais fácil o Espírito Santo. No templo, na igreja. Esse é o lugar. Claro que eu encontro o Espírito Santo lá na minha casa. Eu posso encontrar o Espírito Santo assistindo ou ouvindo a rádio Novo Tempo, a TV Novo Tempo. Claro. Mas funciona assim, ó. Todos os dias
o Espírito Santo vai na minha casa. Eu vou colocar diferente para a gente entender mais claro. Todos os dias Deus vai na minha casa. Mas se todo dia ele vai na minha casa, fico como um casal de namorados, em que, ou ela, vamos pensar nela, ela todo dia vai na casa dele. Ele nunca vai na casa dela. Chega no momento que ela fala, ele não gosta de mim, nunca me procura, só eu que procuro. Então, todos os dias o Espírito do Senhor vai na nossa casa. De tempo em tempo, domingo, quarta, sábado, especialmente sábado, eu preciso vir ao encontro desse Espírito. Então, quando alguém diz assim, eu não vou na igreja, é uma excelente forma de dizer que está negando Jesus. E normalmente, quase sempre, não quando alguém está doente ou a idade não permite, estou falando de pessoas que têm condições, quase sempre a pessoa que não vai na igreja, ela abandona a fé. Não é sempre, mas é quase sempre. Veja que vir à igreja é um ponto importante. Eu tenho que ir a quarta quinta-feira por causa do tempo lá. A santidade do tempo do fim, né? Como é que a gente pode ser certificados em tudo, como diz ali a lição, a pergunta 5 ali, e ser conservados íntegros? Como é que a gente pode ser chamado de irrepreensível agora, no tempo do fim? Como? Tendo uma vida como? Consagrada. E essa vida consagrada, como é que eu tenho essa vida consagrada ao Senhor? Acho que agora vocês vão responder quase tudo que a gente falou, né? Como é que a gente consagra a nossa vida ao Senhor? Orando, uma forma, que mais? Estudando a palavra. Estudando a palavra de Deus. Levando o estudo para as pessoas. Levando o estudo para a pessoa. Interessante esse negócio, viu? Que quem estuda com outro, a fé vai lá para cima. Que mais? Começa a partir quando você acorda. Você tem comunhão com Deus. Comunhão com o Senhor. Você está naquele dia, está preparado aqui. E ajudando as pessoas que estão ao seu redor. Muito bem. Diga, irmã. Aceitando os desafios que a vida traz, focado em Cristo. Tem os desafios, né? Se alguém não aceita o desafio, ele desanima e acaba tudo. Né? Isso. O que mais eu posso fazer para estar com a minha vida consagrada ao Senhor? Pode fazer. Rapidinho dessa linha, assim. Uma vez o pastor foi chamado para fazer uma palestra para alguns médicos. E o médico que chamou e disse, eu gostaria que o senhor desse uma. E se ele dissesse como é que nós podemos ter uma vida espiritual positiva. Mas também tem com essa de ler a Bíblia, de orar, de fazer missionário. Quando o pastor chegou, ele falou lá onde ele estava palestrando, ele falou assim, eu gostaria que vocês aqui nessa manhã, dissessem como eu posso ter saúde. Mas não me venham com essa de fazer exercício físico, de cuidar da alimentação. Nós queremos o milagre. Mas tem mais, não quero hospital e tomar remédio. Nós queremos o milagre, nós queremos crescer, mas nós não queremos trabalhar, fazer com. Irmãos, é o seguinte, olha, quando uma pessoa não se envolve na causa do Senhor, quando ela não se envolve na causa do Senhor, ela acaba ficando fraca na fé. E se envolver na causa do Senhor, nem sempre é você ser o primeiro ancião da igreja. Às vezes pode ser que seja, que alguém vai ter que ser. Mas envolver-se na causa do Senhor é ser uma pessoa focada. Se nós estamos nos preparando para ir para o céu, morar com Deus, preparando para a volta de Jesus, não podemos ir sozinhos. Toda vez que alguém vem aqui, fica esperando que o pregador seja ótimo, que o cantor seja ótimo, e ainda quando vai embora fala assim, esse irmão foi ruimzinho hoje. Mas mesmo assim ele não passou a mensagem para outro, está desfocado. Está desfocado. E provavelmente vai ter dificuldades espirituais. Quando uma pessoa está focada na causa do Senhor, não tem tempo para ver se o cantor desafinou, se o pregador, quem sabe, citou um texto bíblico que não bateu ali, porque acontece, a nossa é rápido. Não tem tempo para isso. Ele tem tempo mais para pegar e retém o que é bom, que a gente viu no começo, retém o que é bom e trabalha com outra pessoa. A lição, o tempo acabou. Que Deus possa nos abençoar. Eu diria para vocês, irmãos, o tempo é curto para tanta informação. Por isso temos que estudar a lição em casa. Deus abençoe. Amém. Maravilhoso Pai que está nos altos dos céus. Nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor nos trouxe aqui. E nesta noite eu quero falar ao nosso Deus. Pai querido, também nesse momento, nós colocamos em tuas mãos os dízimos, as ofertas, os ofertantes, Senhor, e todo aquele que precisa, Senhor, do seu auxílio.
Abre as janelas dos céus. Derrama aquelas bênçãos prometidas em nome de Deus. É o que nós te pedimos, Pai, não pela méritos humanos, mas pelo mérito de Cristo Jesus é que pedimos. Amém. Bom dia, crianças. Nossa. Alguém não comeu de manhã hoje? Ninguém comeu de manhã hoje? Está tudo no saquinho? Eu vou falar de novo. Bom dia, crianças. Bom dia. Opa, agora sim. Tem alguma criança aqui que é levada, que gosta de fazer bagunça dentro de casa? Não tem nenhuma. Todo mundo comportado. Nossa, que legal. Vou contar para vocês a história do Carlinhos. O Carlinhos, ele era muito bagunceiro. Ele jogava bola dentro de casa, ele fazia de tudo. Um dia a mamãe foi passear e disse assim: Carlinhos, não joga bola dentro de casa. A mamãe tinha um vaso muito bonito que ela tinha ganhado da mãe dela, da avó do Carlinhos. Um vaso muito antigo que ela gostava muito desse vaso. E a mamãe do Carlinhos era muito brava. Quem tem a mãe brava aqui? Quem tem aqui? Ó, tem uma que também é brava. Nossa, a mamãe do Carlinhos era muito brava. E o Carlinhos não atendeu, não escutou o que a mãe falou. O que ele foi fazer? Ele pegou a bola e começou a jogar bola dentro de casa. E sabe o que aconteceu? O Carlinhos joga a bola pra cá, joga a bola pra lá, daqui a pouco essa bola deu aonde? No vaso. E o vaso caiu no chão e quebrou em vários pedaços. Carlinhos ficou com muito medo. Mamãe vai me dar uma bronca, mamãe vai me pôr de castigo. Mamãe é muito brava. E ele pegou a vassourinha, varreu os caquinhos e o que eu vou fazer? Não tinha como esconder a mamãe ia ver o vaso quebrado. Devolveu uma vozinha no ouvidinho do Carlinhos assim para Carlinhos: fala a verdade. Fala o que aconteceu com a mamãe. A mamãe chegou, Carlinhos foi chegando com a mamãe com muito medo. E o Carlinhos falou: mamãe, lembra que a senhora falou para mim não jogar bola dentro de casa? Eu lembro, Carlinhos, lembro, eu te falei. Mamãe, eu joguei. Eu desobedeci a senhora. E sabe o que aconteceu, mamãe? Eu estava jogando aqui, a bola dentro do seu vaso, naquele vaso que a senhora gosta muito, e quebrou. A mamãe virou para o Carlinhos e falou: olha, Carlinhos, eu poderia muito bem pegar uma varinha, te dar uns arados agora e te colocar de castigo. Mas porque você falou a verdade para mim, você não escondeu, o vaso a gente comprou outro. Mamãe não estava naquele vaso. Mas terminou falando que siga a lição. Próxima vez que a mamãe falar alguma coisa, você obedece. Sabe, meus queridos, sempre que a gente fazer algo errado, nós não devemos esconder o papai e a mamãe. Sempre nós devemos falar a verdade. É isso que essa história nos ensina. Porque nós podemos até esconder o papai e a mamãe. Mas sabe quem que sempre vê? O papai do céu sempre olha, vê todas as coisas. Nós não podemos esconder dele. Tá certo? Vamos orar então? Feche os olhinhos, não precisa repetir. Querido papai do céu, obrigado por nos ter trazido aqui nesta manhã. E porque nós aprendemos, Pai querido, que nós devemos sempre dizer a verdade. Abençoe cada criança que aqui está, as suas famílias também. Em nome de Jesus. Amém. E aliás, eu ouvi falar que essa igreja aqui era muito animada. Vou fazer de conta que eu estou chegando agora. Bom dia, igreja. Bom dia. Amém. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui nesta manhã. Como eu disse, eu me chamo Renato. Eu estou aqui desde o dia 15 de janeiro. A gente mora no Santa Felicidade. Eu trabalho com palestras, a gente faz agendamento de palestras. Digamos assim, é um dos últimos estágios da reportagem. E Deus tem abençoado o nosso trabalho aqui. E uma das coisas que eu amo fazer é pregar.
Quando me chamaram para vir pregar aqui, eu fui muito feliz. Eu estive pregando quarta-feira na Igreja Central de São José dos Pinhais e fui convidado então para pregar aqui. E é meu desejo nesta manhã. Mas eu não sei como é que você chegou aqui nesta manhã. Eu não sei o que você está passando na sua vida nesse momento. Eu não sei, só Deus sabe. As lágrimas que você derrama, só Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. Mas é meu desejo e o desejo de Deus que você saia daqui desta manhã melhor do que aqui você chegou. Que você saia daqui confortável com o que Deus tem para falar com você nesta manhã. O Renato que está aqui é um pecador fraco e falho. Indigno, talvez até estar aqui como pecador. Mas que não fale o Renato. Mas fale o Espírito Santo ao nosso coração. Como acabamos de cantar, Ele abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para a palavra do Senhor. Amém? Quando nós vemos a vontade de Deus, quando nós vemos a lista de dons espirituais, tem um ali que Deus diz que é o mais importante de todos. E aliás, esse dom ele tem que fazer parte da nossa vida. Irmãos, o amor é o dom maior. Não existe dom maior do que o amor. Você pode dar o seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, não tem sentido nenhum. Você pode fazer várias coisas, mas se não for motivado pelo amor, não vai ter validade nenhuma. Vamos abrir os textos que está em 1 João 3, 16 a 18. Nós vamos aprender algumas coisas desse texto nessa manhã. Vocês vão se admirar como um texto bíblico ele pode falar tanto para nós. 1 João 3, do verso 16 ao verso 18. Nós vamos conhecer o que é o amor de fato nessa manhã. O que significa o amor? E aqui diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida e devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Ora, aquele que é possuidor de recursos deste mundo e vive seu irmão padecer necessidade e fechar no coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E no verso 18, vamos deixar o 18 para depois, no final. São apenas 2 versos que nós vamos aplicar nessa manhã. A primeira parte do verso 16, ele diz que conhecemos o amor e que Cristo deu a sua vida. A palavra grega usada nessa palavra vida é zoé. A palavra grega zoé é vida mesmo. Cristo deu a sua vida, ele morreu por nós. E aí temos que agradecer muito a Ele, nós temos que ser muito gratos a Ele, porque Ele deu a sua zoé por mim e por você. Se nós recordarmos e lermos a Bíblia, nós vemos que uma noite antes do seu sacrifício, Ele estava lá, ajoelhado no jardim do Getsemane, dizendo as palavras assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, enfim, não seja como eu quero, mas como tu queres. Se pudéssemos entender o que ele estava falando, era assim: Pai, se há outra forma de salvar o ser humano que não a minha morte, então me tira daqui. Como ser humano, ele tinha medo. Quem que gosta de morrer? Quem que acha, depois de eu morrer, tá bom. A gente vê as pessoas nos últimos momentos de vida, como a gente é apegado à vida. As pessoas não querem. Eu me lembro da minha avó, nos últimos instantes de vida dela, ela morreu nos meus braços. E eu ouvi as palavras da boca dela: morreu no Senhor, graças a Deus. Mas ela dizia assim: não, ninguém quer. E Jesus também não quis. Mas por fim diz assim nas partes: não há outra forma. Eu estou disposto a pagar o preço, mesmo com medo, mesmo temendo. E ele foi até as últimas consequências por mim e por você. Não existe amor maior do que esse.
Nós vamos passar a eternidade, diz Ellen White, lá no céu, tentando entender que amor é esse. Que tamanho de amor é esse. Mas tem uma segunda parte desse verso também que é interessante, que diz aqui que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Agora começa a ficar complicado. Eu perguntaria nesta manhã, tem uma mãe aqui, algumas, tem várias mães aqui, tem alguma mãe que teria coragem de dar a sua vida pelo seu filho? Tem várias aqui. Amém? Diz que o amor materno é um dos que mais se aproxima do amor divino. Agora eu vou modificar, eu falei. Tem alguma esposa aqui que teria coragem de dar sua vida pelo seu esposo? Não tem? Ah, tem algumas. Vou falar o contrário agora. Tem alguma esposa aqui que, se fosse necessário, daria a vida pela sua esposa? Olha bem. Nós vamos dificultar mais um pouquinho agora. Tem alguém aqui que teria coragem de dar a vida pelo seu irmão de fé? Você vê como nós vamos distanciando, diminuindo. Mas calma, irmãos. Nós já vamos entender que vida é essa. A vida que está contida nesse segundo verso, ela deriva da palavra grega chamada psique. Ela deriva da psiquiatria, psicologia, psicológico. Sabe, meu querido esposo que está aqui nesta manhã, quando você se lembra todas as manhãs, quando você acorda, de olhar no olho da sua esposa e dizer assim: querida, eu te amo. Querida, você é a mulher mais importante da minha vida. Você está dando vida emocional. E as mulheres gostam disso, não gostam? A mulher tem que vir todos os dias que você ama. Ela necessita disso. Quando você faz isso, você está dando vida emocional para você. Isso é muito importante. Há muitas mulheres hoje doentes psicologicamente, com problemas, por quê? Porque não ouvem dos filhos, do esposo. Às vezes se mata o dia inteiro, quando, por exemplo, se está em casa ou se está fora trabalhando, e chega em casa ainda tem que trabalhar mais um pouco. A vida emocional é muito importante. Sabe, irmãos, quando vem alguém aqui novo fazer alguma coisa e não sai muito bem, vem pregar a primeira vez, elogie. Que bom que você foi, parabéns. Mesmo que não saiu aquelas coisas, está dando vida emocional. Eu me lembro de uma propaganda que há muito tempo atrás eu vi essa propaganda e essa propaganda ficou gravada na minha mente. Se não me engano, é do Exército de Salvação, um programa que tem em São Paulo, que as pessoas ligam quando elas estão com problemas emocionais para ouvir algumas palavras de conforto. E ali a propaganda ela estava assim: então uma pessoa, um mendigo, andando pela rua pedindo dinheiro para todas as pessoas, e alguém dá uma moedinha. E então esse mendigo ia. E olha como é que nós pensamos, né? Quando você vê a primeira vez essa propaganda, então esse mendigo pega essa moedinha e vai para o bar. Qual é o seu primeiro pensamento? Ele vai beber. Foi o que eu pensei. E ele não, ele vai lá, ele vai, coloca aquela moedinha no orelhão, daquele tempo, isso é muito antigo. No orelhão e liga. Então ali diz que muitas pessoas estão sofrendo disso. Queridos, nós vivemos na época do computador, do celular, da internet, do Facebook, do MSN, mas nunca se viveu tão isoladamente quanto nós vivemos hoje. Nunca tivemos tão separados como vivemos hoje. Hoje eu converso com uma pessoa na tela do computador, eu não estou vendo o olho hoje. E eu acho que é suficiente, nós começamos a nos isolar. Por isso você precisa vir na igreja. Por isso você precisa ter contato com os irmãos. Nós necessitamos disso. Vamos mais além. Você que é pai, abrace o seu filho homem e diga que você o ama e o beije.
Tem muitos pais que têm preconceito. Ah não, se eu fizer isso, meu filho vai ser homossexual. Muitos homossexuais que estão hoje não seriam se os pais fizessem o que eu estou fazendo. Porque agora eles estão procurando compensar numa outra figura masculina o que não tiver no pai. Abraça seu filho, beije seu filho, olha no olho dele e diga que você o ama. Não deixe para amanhã. Não tenha preconceito. Ele precisa disso. Ele precisa da tua presença. Sabe, irmãos? Entre irmãos, estendam a mão, se ajudem. Isso é que Deus quer de nós. Nós precisamos passar vida emocional para as pessoas. Quantas pessoas hoje estão no manicômio porque não tiveram vida emocional, se isolaram? Não faça isso. Venha à igreja. Deus quer e precisa que nós sejamos portadores de vida emocional para aqueles que nos amam. Quando você vê, a Bíblia tem um texto que ela diz assim: sorria com os cristãos, sorria. Chore se for necessário com aqueles que estão chorando. Estenda a mão, abrace, apoie. É isso que Deus espera de nós. Nisso consiste o amor que Deus quer. É nisso que nós vamos parecer muito mais e mais com o nosso Deus. Mas tem uma terceira parte aqui que fala em vida, que é no verso 17. A vida que está falando no verso 17 é vida e dinheiro. A palavra ali no verso 17 para a vida, ela tem que ter a ver com recursos, com ajuda. E diz ali no verso 17, vamos ler novamente, diz assim: ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir o seu irmão padecendo necessidade, diz ali, e não atender, como pode nele permanecer a vida? Como posso eu? Não estou dizendo que só irmãos da igreja, não vamos apenas atender, e eu louvo a Deus, porque nós temos uma grande organização dentro da nossa igreja, que é a ASA, hoje, né, a ASA, dos lugares maiores, que atende muitas necessidades. E às vezes nós, como irmãos, nós tem a ASA lá, eu vou deixar que a ASA faça isso. Se eu posso, por que eu vou deixar para outros? Não existe ninguém, por mais pobre que seja, que não possa ter um irmão. Não existe ninguém, por mais que seja, que não possa doar, que possa ajudar. Não apenas financeiramente. Financeiro é uma parte. Eu nunca me esqueço, uma vez eu sempre gostei, agora eu estou parando aqui, como a gente não tem cidade fixa, mas eu sempre gostei de dar estudos bíblicos. E eu estava dando estudos bíblicos com a família, num dos bairros de Pato Branco. E eu me lembro que o dia que eu cheguei nessa casa, eu sempre ouvi isso. Meu pai foi embora e nós passamos muita necessidade. E isso me tocou muito, isso sempre me toca. Então eram ali 3 crianças pequenas, 2 jovenzinhos já mais adultos, o esposo tinha ido embora, e eu olhei para aquela, nós chamamos de adultos, nós chamamos de armário, lá nós chamamos de cristaleira, tem vários nomes, e ali onde a gente geralmente deposita a alimentação, e eu vi aquela prateleira vazia, um pouquinho, restinho de feijão, restinho de arroz, e eu olhei para aquelas crianças e aquilo tocou no fundo do meu coração. Como eu posso dar um estudo para essa família quando ela está passando necessidade? Como eu posso falar de Deus para essa família enquanto ela está passando fome? E eu me lembro de eu ter, Vitória, eu alguma coisa, não falei nada. Fui lá, conversei com o meu irmão, pegamos um dinheiro, fomos no mercado, fizemos uma compra para vocês. Irmão, você não faz ideia daqueles olhinhos pequeninos de Deus quando eu vi aquele alimento. Porque eu acho que estava acabando, nem perguntei, não cheguei a perguntar, porque às vezes as pessoas se ofendem. Mas eu vi que estava no final. Eu vi aqueles olhinhos pequeninos ali, sabe, que estavam vendo que já estavam terminando assim com os olhinhos brilhantes. E comprei algumas
docinho. Eu vi o brilho nos olhos daqueles pequeninos, e o lamento e o choro daquela mãe. Sabe, irmãos? Deus nos colocou nesse mundo aqui. Não foi para nós vivermos, para nós mesmos. É isso que Ele quer dizer para nós. Ele fala, não viva para si. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Agora, aquele que perder a sua vida, vai ganhar. Nós temos que doar a vida. Só assim a nossa vida tem sentido. Se você acha que a tua vida não tem sentido, comece a ajudar, estender a mão, abraçar, beijar. Você vai ver a diferença. Tratar melhor as pessoas. Às vezes nós vivemos num mundo particular da nossa vida e achamos que não afetamos as pessoas que estão ao nosso redor, nos afetamos. Tudo que nós fazemos afeta. Eu tenho um amigo meu de Pato Branco, chamado Ivanildo, até esse dia ele estava aqui, veio comprar um carro. E ele contou uma história interessante. Ele chegou num comércio, se não me engano, era ali dos lados de Cacarol, não me lembro o nome da cidade. E ele sempre estava ali, porque quando ele viajava, ele sempre estava almoçando. E ele lembra de conversar com o dono daquele, um dia conversou com o dono daquele restaurante. Ficaram um monte de tempo conversando ali, depois que ele almoçou. E essa pessoa então confidenciou para esse amigo meu, olha, eu estou depressivo, minha vida está complicada, eu estou, nossa, está tudo muito bom. Eles passaram um longo tempo ali conversando. E o Ivanildo virou para ele e falou, olha, meu filho, eu vou te dar um conselho. Saia de onde você está. Escolha o lugar mais pobre da sua cidade. Coloque comida dentro do seu carro. Vá lá, vê a necessidade das pessoas e ajude. Mas assim, esse meu amigo voltou, o Ivanildo voltou, daí mais um mês e pouco. Para surpresa dele, esse homem estava feliz, estava alegre, tinha mudado e conversado. Esse homem então olhou os olhos desse meu amigo, em nome da igreja, e agradeceu. Você fez comigo, foi bom. Ele falou, quando eu saí de dentro das coisas minhas, dos meus problemas, e fui ver o problema dos outros, eu vi que os outros tinham muito mais problemas do que eu. E quando eu comecei a ajudar e vi o olho de gratidão deles, isso mudou o meu coração. Deus quer transformar a nossa vida. Mas Ele também quer. Tem um texto ali, em Gênesis, eu agora me recordo, mas vocês não sabem. Quando Ele fala para Abraão, Ele chama Abraão, e Ele diz assim, Abraão, da tua família vai ser uma nação. E através dessa nação vão ser abençoadas todas as famílias e as nações que há no mundo. E diz embaixo uma frase, diz assim, ser tu uma vez. E a igreja estuda bastante essa frase e essa coisa. Deus não quer te abençoar. Deus quer te fazer de você uma vez. Tu abençoa para o vizinho que não sabe mais sorrir, bênção para a vizinha, para o colega de trabalho. Nós vemos um mundo onde a depressão é a doença da nossa época, inclusive dentro da igreja. E não critiquem, por favor, não façam isso. Não critiquem uma pessoa que está depressiva. Nunca façam isso. Às vezes a pessoa tem ideia de, não, você é cristão, você não pode ser depressivo. E nós podemos dizer Isaías, também tem um momento de depressão. Não sei. Não podemos criticar, nós temos que estender a mão e ajudar ela. E por fim, no último verso 18, no último verso 25, conselho de Deus para nós. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Dizer que ama é fácil. Dizer que ama é fácil. Muitos de nós vemos como se, por exemplo, eu estou namorando com a menina aqui de Santa Catarina, eu chegar e perguntar assim, Eliana, eu amo você, Eliana, mas eu vou dizer para você que tem mais duas. Mas eu vou reiterar para você que eu te amo. Qual seria a reação dele? Com certeza nós não concordariamos. Mas muitos de nós não é assim. Queremos que Deus aceite, olha, Senhor, eu te amo. Mas esse negócio de fazer a tua vontade não é bem assim. Pouco depois que Jesus morreu e ressuscitou, e teve a
E havia um em si que havia negado Cristo 3 vezes. E Cristo havia avisado. Era o que mais falava, era o que mais... Qualquer pergunta, Pedro era o primeiro. Não, sou eu que vou responder. Só que lá no final, quem perguntou foi Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, ali na volta, está todo mundo, todos os discípulos estavam ali. Disse: Pedro, tu me ama? Pedro olhou para Jesus: eu te amo. Mas Jesus ainda não estava contente. Jesus olhou e disse: Pedro, tu me amas de verdade? Pedro já se incomodou um pouquinho, mas disse: não, Senhor, eu te amo. Jesus ainda não estava. Jesus então perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E diz o texto bíblico, nós sabemos que Pedro, ele ficou entristecido. Nossa, mas eu já falei 2 vezes para Jesus que eu amo ele, e ele pergunta pela terceira vez na frente de todo mundo. Aí diz o texto bíblico, né, que a língua agora cai a bondade, diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. A pergunta verdadeira que Jesus estava fazendo para Pedro naquela manhã: o que ele vai fazer para nós agora? Era como se Jesus dissesse: Pedro, tu disse que me ama. Pedro, tu fala que me ama para todas as pessoas, tu fala até para mim que me ama. Mas a tua vida diz isso. A forma que você se veste, aonde você vai, como você se comporta, diz que você me ama. O amor ele tem que ser expressado em atos, em ações. Não basta você dizer para você que é para tua esposa que tu ama ela, mas no momento seguinte você xingar e maltratar ela. E vice-versa. Da esposa para o esposo também. Do pai para o filho, do filho para o pai. Ame, como diz aqui o texto, não de palavra. Nós temos que parar de amar de palavra e amar de fato, de verdade. Não é fácil. A nossa natureza, ela quer o contrário. Ah, o irmão falou de mim, eu não quero mais saber, não quero olhar na cara dele. Ah, ele não me cumprimentou quando eu cheguei. Ah, não. Irmão, nós vamos no mesmo lugar. Ah, irmãos, eu já passei em lugares. Eu fui no chão, apesar de ainda ser solteiro, fui no chão várias vezes. 4, 5 anos. Em vários lugares onde eu estive, eu tive problemas com pessoas que te odiavam. Dentro da igreja. Eu não suporto fulano de tal. Eu não quero nem ver ele. O dia que eu chego na igreja, ele está minhas costas. Como que uma pessoa dessa quer ir para o céu? Vai chegar lá e se o fulano estiver lá, ele vai virar as costas e você não quer estar no céu porque o fulano está aqui. Não vai. Não vai. Infelizmente não. Vai ficar aqui. Queridos irmãos, como eu disse aqui no começo, o maior exemplo de amor e de abnegação você vê da parte de Cristo. Cristo dos céus, diz o relato do Apocalipse, que os anjos que voam na sua frente têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés, com 2 voltam. Tal respeito que eles têm por esse Deus maravilhoso. Respeito, temor é respeito. Não medo. E nós, às vezes, miseráveis pecadores, não somos assim. Não temos reverência, às vezes falta-nos na nossa vida muitas coisas. Mas calma, não se desespere. Como Jesus disse, eu não vim para buscar os sãos. Os sãos não precisam de médico. Aqueles que já estão sãos, não precisam. Agora nós estamos doentes, então nós precisamos de médico. E você já tem auxílio de médico. Graças a Deus. O médico ainda está à nossa disposição. Sabe, meus queridos, o que Deus quer colocar na tua vida nessa manhã e na minha vida é que nós temos que modificar. Nós temos que amar. O dia que eu e você amarmos de verdade, a nossa vida vai ser diferente. Aquilo que nós fazemos vai ser diferente.
a nossa vida vai ter sentido, não vai ter depressão, não vai ter nada. Porque nós amamos, nós nos doamos, e amar é se doar. Amar é fazer pelo outro aquilo que você quer para você. Olhamos um dia o pastor Ariel, que hoje faz parte da Central, foi o nosso pastor, e é departamental de observadores da Central, eu gosto muito do pastor Ariel. E ele, no casamento, fazendo sermão de casamento, e ele olhou para o casal e disse: vocês estão casando porque vocês querem ser felizes no casal? Aí ele olhou para ele assim: está errado. Naquele momento todo mundo se espantou. Eu calma, vou explicar. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o que é feliz. É diferente. É diferente. Você não casa por eu, você casa por nós. E assim que deve ser dentro da casa de Deus. Conviva para si. Estenda as mãos, ajude, aconselhe, abrace mais, beije mais, apoie mais. Sabe, irmãos, como eu tive várias experiências. Já cheguei em casos de pessoas que estavam sem guardar o sábado há meses desse pouco. E eu cheguei lá, a única coisa que eu fiz foi abraçar e orar por você. Imagine se eu chego na casa dessa pessoa com um chicote na mão. O que acontece? Vai viver. É isso que Satanás quer. Mas não, eu cheguei lá simplesmente, eu vi que a pessoa sabia que estava fazendo errado. Ela chorou na minha presença, não sem falar nada. E eu apenas abracei, orei com ela e falei: filha, essa é a minha decisão. Deus está fazendo. Hoje essa pessoa está morta na igreja. Peçam que Deus está fazendo. Grande exemplo mostra Jesus. Olha para Jesus. Olha o exemplo de Jesus. Procure fazer o que ele fez. Talvez nós nunca consigamos fazer tudo o que ele fez, mas o que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Levante todas as madrugadas. Se não faz isso, faz. Levante 5 horas, 6 horas, a hora que você achar. 4 horas, se quiser. Mas tenha um tempo para estar com Deus. Ore a Deus e peça para Ele que Ele coloque em você um pouco do amor que Ele tem para as pessoas. Não se esqueça também das pessoas que estão lá fora, que não conhecem. Como diz Jesus, não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda. Estamos se perdendo. Ame aquele que está se perdendo, para você poder buscar. Queridos, que Deus abençoe a todos nós. Que nós possamos não apenas compreender a vontade de Deus, mas que o Espírito Santo, como nós acabamos de cantar, possa colocar isso lá dentro do nosso coração e modificar o que tem que ser modificado. Nós temos que também fazer o nosso esforço. Não pense que apenas Deus faz. Bom dia, igreja. Bom dia. Amém. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui nesta manhã.
chamo Renato, eu estou aqui desde o dia 15 de janeiro, a gente mora no Santa Felicidade, eu trabalho com palestras, a gente faz agendamento de palestras, digamos assim, é um dos últimos estágios da reportagem. E Deus tem abençoado o nosso trabalho aqui. E uma das coisas que eu amo fazer é pregar. Quando me chamaram para vir pregar aqui, eu fiquei muito feliz. Eu estive pregando quarta-feira na Igreja Central de São José dos Pinhais e fui convidado então para pregar aqui. E é meu desejo nesta manhã. Olha, eu não sei como é que você chegou aqui nesta manhã. Eu não sei o que você está passando na sua vida nesse momento. Eu não sei, só Deus sabe. As lágrimas que você derrama, só Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. Mas é meu desejo, o desejo de Deus, que você saia daqui desta manhã melhor do que aqui você chegou. Que você saia daqui confortável com o que Deus tem para falar com você nesta manhã. O Renato que está aqui é um pecador fraco e falho. Indigno, talvez até estar aqui como pecador. Mas que não fale o Renato, mas fale o Espírito Santo ao nosso coração. Como acabamos de cantar, Ele abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para a palavra do Senhor. Amém? Quando nós vemos a vontade de Deus, quando nós vemos a lista de dons espirituais, tem um ali que Deus diz que é o mais importante de todos. E aliás, esse dom ele tem que fazer parte da nossa vida. Irmãos, o amor é o dom maior. Não existe dom maior do que o amor. Você pode dar o seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, não tem sentido nenhum. Você pode fazer várias coisas, mas se não for motivado pelo amor, não vai ter validade nenhuma. Vamos abrir os textos que está em 1 João 3, 16 a 18. Nós vamos aprender algumas coisas desse texto nessa manhã. Vocês vão se admirar como um texto bíblico ele pode falar tanto para nós. 1 João 3, do verso 16 ao verso 18. Nós vamos conhecer o que é o amor de fato nessa manhã. O que significa o amor? E aqui diz assim: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida e devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Ora, aquele que é possuidor de recursos deste mundo e vindo ser irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer vivo o amor de Deus? E no verso 18, vamos deixar o 18 para depois, no final. São apenas 2 versos que nós vamos aplicar nesta manhã. A primeira parte do verso 16, ele diz que conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida. A palavra grega usada nessa palavra vida é zoé. A palavra grega zoé é vida mesmo. Cristo deu a sua vida, ele morreu por nós. E aí temos que agradecer muito a Ele, nós temos que ser muito gratos a isso, porque Ele deu a sua zoé por mim e por você. Se nós recordarmos e lermos a Bíblia, nós vemos que uma noite antes do seu sacrifício, Ele estava lá, ajoelhado no jardim do Getsemane, dizendo as palavras assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, enfim, não seja como eu quero, mas como tu queres. Se pudéssemos entender o que ele estava falando, era assim: Pai, se há outra forma de salvar o ser humano que não a minha morte, então me tira daqui. Como o ser humano, ele tinha medo. Quem que gosta de morrer? Quem que acha, se eu morrer tá bom. A gente vê as pessoas nos últimos momentos de vida, como a gente é apegado à vida. As pessoas não querem. Eu me lembro da minha avó, nos últimos instantes de vida dela, ela morreu nos meus braços. E eu ouvi as palavras da boca dela: morreu no Senhor, graças a Deus. Mas ela dizia assim: não, ninguém quer.
diz assim nas partes, não há outra forma. Eu estou disposto a pagar o preço, mesmo com medo, mesmo temendo. E ele foi até as últimas consequências por mim e por você. Não existe amor maior do que esse. Nós vamos passar a eternidade, diz Ellen White, lá no céu, tentando entender que amor é esse. Que tamanho é esse. Mas tem uma segunda parte desse verso também que é interessante, que diz aqui que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Agora começa a ficar complicado. Eu perguntaria nesta manhã, tem uma mãe aqui, algumas, tem várias mães aqui, tem alguma mãe que teria coragem de dar a sua vida pelo seu filho? Tem várias aqui. Amém? Diz que o amor materno é um dos que mais se aproxima do amor divino. Agora eu vou modificar, vou ler. Tem alguma esposa aqui que teria coragem de dar sua vida pelo seu esposo? Não tem? Ah, tem algumas. Vou falar o contrário agora. Tem algum esposo aqui que, se fosse necessário, daria a vida pela sua esposa? Olha, parabéns. Nós vamos disputar mais um pouquinho agora. Tem alguém aqui que teria coragem de dar a vida pelo seu irmão de fé? Você vê como nós vamos distanciando essa menina. Mas calma, irmãos. Nós já vamos entender que vida é essa. A vida que está contida nesse segundo verso, ela deriva da palavra grega chamada psique. Ela deriva da psiquiatria, psicologia, psicológico. Sabe, meu querido esposo que está aqui nesta manhã, quando você se lembra todas as manhãs, quando você acorda, de olhar para o olho da sua esposa e dizer assim: querida, eu te amo. Querida, você é a mulher mais importante da minha vida. Você está dando vida emocional. E as mulheres gostam disso, não gostam? A mulher tem que vir todos os dias que você ama. Ela necessita disso. Quando você faz isso, você está dando vida emocional para você. Isso é muito importante. Há muitas mulheres hoje doentes, psicologicamente, com problemas, por quê? Porque não ouvem. Dos filhos, do esposo. Às vezes se mata o dia inteiro, no banco, dizendo se está em casa ou se está fora trabalhando, e chega em casa ainda tem que trabalhar mais um pouco. A vida emocional é muito importante para nós. Sabe, irmãos, quando vem alguém aqui novo fazer alguma coisa e não saiu muito bem, vem pregar a primeira vez, elogie. Que bom que você foi, parabéns. Mesmo que não saiu aquelas coisas, está dando vida emocional. Eu me lembro de uma propaganda que há muito tempo atrás eu vi essa propaganda e essa propaganda ficou gravada na minha mente. Se não me engano, é do Exército de Salvação, um programa que tem em São Paulo, que as pessoas ligam quando elas estão com problemas emocionais para ouvir algumas palavras de conforto. E ali a propaganda ela se dava assim: então uma pessoa, um mendigo, andando pela rua pedindo dinheiro para todas as pessoas, e alguém dá uma moedinha. E então esse mendigo ia. E olha como é que nós pensamos, né? Quando você vê a primeira vez essa propaganda, então esse mendigo pega essa moedinha e vai para o bar. Qual é o teu primeiro pensamento? Ele vai beber. Foi o que eu pensei. E ele não, ele vai lá, ele vai, coloca aquela moedinha no orelhão, daquele tempo, isso é muito antigo. No orelhão e liga. Então ali diz que muitas pessoas estão sofrendo disso. Queridos, nós vivemos na época do computador, do celular, da internet, do Facebook, do MSN, mas nunca se viveu tão isoladamente quanto nós vivemos hoje. Nunca tivemos tão separados como vivemos hoje. Hoje eu converso com uma pessoa na tela do computador, eu não estou vendo olho a olho. É. E eu acho que é suficiente. Nós começamos a nos isolar.
Por isso você precisa vir na igreja. Por isso você precisa ter contato com os irmãos. Nós necessitamos disso. Vamos mais além. Você que é pai, abrace o seu filho homem e diga que você o ama e o beije. Tem muitos pais que têm preconceito. Ah não, se eu fizer isso, meu filho vai ser homossexual. Muitos homossexuais que estão hoje não seriam se os pais fizessem o que você faz. Porque agora eles estão procurando compensar numa outra figura masculina o que não tiver no pai. Abraça o seu filho, beije seu filho, olha no olho dele e diga que você o ama. Não deixe para amanhã. Não tenha preconceito. Ele precisa disso. Ele precisa da tua presença. Sabe, irmãos, entre irmãos, estendam a mão, se ajudem. Isso é que Deus quer de nós. Nós precisamos passar vida emocional para as pessoas. Quantas pessoas hoje estão no manicômio porque não tiveram vida emocional, se isolaram? Não faça isso. Venha à igreja. Deus quer e precisa que nós sejamos portadores de vida emocional para aqueles que nos amam. Quando você vê a Bíblia, tem um texto que ela diz assim: sorria com os que estão sorrindo. Chore, se for necessário, com aqueles que estão chorando. Estenda a mão, abrace, apoie. É isso que Deus espera de nós. Nisso consiste o amor que Deus quer. É nisso que nós vamos parecer muito mais e mais com o nosso Deus. Mas tem uma terceira parte aqui que fala em vida, que é no verso 17. A vida que está falando no verso 17 é vida e dinheiro. A palavra ali no verso 17 para a vida, ela tem que ver com recursos, com ajuda. E diz ali no verso 17, vamos ler novamente, diz assim: ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir o seu irmão padecendo necessidade, diz ali, e não atender, como pode nele permanecer a muito tempo? Como posso eu? Não estou dizendo que só irmãos da igreja, não vamos apenas atender, e eu louvo a Deus, porque nós temos uma grande organização dentro da nossa igreja, que é a ASA, hoje, né, a ASA, nos lugares maiores, que atende muitas necessidades. E às vezes nós, como irmãos, nós tem a ASA lá, eu vou deixar que a ASA faça isso. Se eu posso, por que eu vou deixar para outros? Não existe ninguém, por mais pobre que seja, que não possa ter um irmão. Não existe ninguém, por mais que seja, que não possa doar, que possa ajudar. Não apenas financeiramente. Financeiro é uma parte. Nunca me esqueço, uma vez eu sempre gostei muito, agora eu estou parando, porque como a gente não tem cidade fixa, mas eu sempre gostei de dar estudos bíblicos. E eu estava dando estudo bíblico com a família, num dos bairros de Pato Branco. E eu me lembro que o dia que eu cheguei nessa casa, eu sempre que eu vivi isso, meu pai foi embora e nós passamos muita necessidade, e isso me tocou muito, e sempre me toca. Então eram ali 3 crianças pequenas, 2 jovenzinhos já mais adultos, o esposo tinha ido embora, e eu olhei para aquela, nós chamamos de adultos, nós chamamos de armário, lá nós chamamos de cristaleira, tem vários nomes, e ali onde a gente geralmente deposita a alimentação, e eu vi aquela prateleira vazia, um pouquinho, restinho de feijão, restinho de arroz. E eu olhei para aquelas crianças e aquilo tocou no fundo do meu coração. Como eu posso dar um estudo para essa família quando ela está passando necessidade? Como eu posso falar de Deus para essa família enquanto ela está passando fome? E eu me lembro de eu ter e alguma coisa, não falei nada. Fui lá, conversei com o meu irmão, pegamos um dinheiro, fomos no mercado, fizemos uma compra para você. Irmão, você não faz ideia daqueles olhinhos pequeninos de Deus.
resolvi marcar aquele alimento. Porque eu acho que estava acabando, nem perguntei, eu cheguei a perguntar, porque às vezes as pessoas se ofendem. Mas eu vi que estava no final. Eu vi aqueles olhinhos pequeninos ali, sabe, que estavam vendo, que já estavam terminando assim com os olhinhos brilhantes. E comprei algumas besteirinhas também, porque criança gosta. Não é uma coisa que a gente deva exagerar, bolachinha fechada, mas a criança gosta disso. De vez em quando, que irmão que tem um docinho, eu vi o brilho nos olhos daqueles pequeninos, e o lamento e o choro daquela mãe. Sabe, irmãos? Deus nos colocou nesse mundo aqui. Não foi para nós vivermos, para nós mesmos. É isso que Ele quer dizer para nós. Quando Ele fala, não viva para si. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Agora, aquele que perder a sua vida, vai ganhar. Nós temos que doar vida. Só assim a nossa vida tem sentido. Se você acha que a tua vida não tem sentido, comece a ajudar, estender a mão, abraçar, beijar, você vai ver a diferença. Tratar melhor as pessoas. Às vezes nós vivemos num mundo particular na nossa vida e achamos que não afetamos as pessoas que estão ao nosso redor, nos afetamos. Tudo que nós fazemos afeta. Eu tenho um amigo meu de Pato Branco, chamado Ivanildo, até esse dia ele estava aqui, veio comprar um carro. E ele contou uma história interessante, ele chegou num comércio, se não me engano, era ali dos lados de Cacarol, não lembro o nome da cidade. E ele sempre estava ali, porque quando ele viajava, ele sempre estava almoçando. E ele lembra de conversar com o dono daquele, no dia conversou com o dono daquele restaurante. Ficaram um longo tempo conversando ali, depois que ele almoçou. E essa pessoa então confidenciou para esse amigo meu, olha, eu estou depressivo, minha vida está complicada, eu estou muito mal. Eles passaram um longo tempo ali conversando. E o Ivanildo virou para ele e falou, olha, querido, eu vou te dar um conselho. Saia de onde você está. Escolha o lugar mais pobre da sua cidade. Coloque comida dentro do seu carro. Vá lá, vê a necessidade das pessoas e ajude. Mas assim, esse meu amigo voltou, o Ivanildo voltou dali mais um mês e pouco. Para surpresa dele, esse homem estava feliz, estava alegre, tinha mudado e conversado. Esse homem então olhou nos olhos desse meu amigo, em nome da igreja, e agradeceu. Você fez comigo, foi bom. Ele falou, quando eu saí de dentro das coisas minhas, dos meus problemas, e fui ver o problema dos outros, eu vi que os outros tinham muito mais problemas do que eu. E quando eu comecei a ajudar e vi o olho de gratidão deles, isso mudou o meu coração. Deus quer transformar a nossa vida. Mas Ele também quer. Tem um texto ali, em Gênesis, eu agora me recordo, mas vocês não sabem. Quando Ele fala para Abraão, Ele chama Abraão, e Ele diz assim, Abraão, da tua família vai ser uma nação. E através dessa nação vão ser abençoadas todas as famílias e as nações que há no mundo. E diz embaixo uma frase, diz assim, ser tu uma bênção. E uma igreja usa bastante essa frase e é qualquer coisa. Deus não quer te abençoar. Deus quer te fazer de você uma bênção. Tu abençoa para o vizinho que não sabe mais sorrir, bênção para a vizinha, para o colega de trabalho. Nós vemos um mundo onde a depressão é a doença da nossa época, inclusive dentro da igreja. E não critiquem, por favor, não façam isso. Não critiquem uma pessoa que está depressiva. Nunca façam isso. Às vezes a pessoa tem ideia de, não, você é cristão, você não pode ser depressivo. E nós podemos dizer que Isaías também teve um momento de depressão. Não sei. Não podemos criticar, nós temos que entender a mão de dar a E por fim, o último, no verso 18, o último verso é assim, conselho de Deus para nós. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Dizer que ama é fácil. Dizer que ama é fácil. Muitos de nós vemos como se, por exemplo, eu estou namorando com a menina aqui de Santa Catarina, eu chegar e quero que essa assim,
Eu amo você, mas eu vou dizer para você que eu tenho mais duas. Mas eu vou reiterar para você que eu te amo. Qual seria a reação dele? Com certeza ela não concordaria. Mas muitos de nós queremos que Deus aceite. Olha, Senhor, eu te amo. Mas esse negócio de fazer a tua vontade não é bem assim. Pouco depois, Jesus morreu e ressuscitou, e teve algumas reuniões com os discípulos. E havia um em si que havia negado Cristo 3 vezes. E Cristo havia avisado. Era o que mais falava, era o que mais... Qualquer pergunta, Pedro era o primeiro, não sou eu que vou responder. Só que lá no final, quem perguntou foi Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, ali na volta, está todo mundo, todos os discípulos estavam ali. Disse: Pedro, tu me ama? Pedro olhou para Jesus: eu te amo. Mas Jesus ainda não estava contente. Jesus olhou e disse: Pedro, tu me amas de verdade? Pedro já se incomodou um pouquinho, mas disse: não, Senhor, eu te amo. Jesus ainda não estava. Jesus então perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E diz o texto bíblico, nós sabemos, que Pedro, ele ficou entristecido. Nossa, mas eu já falei 2 vezes para Jesus que eu amo ele, e ele pergunta pela terceira vez na frente de todo mundo. Aí diz o texto bíblico, né, que a liga agora cai a bondade, diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. A pergunta verdadeira que Jesus estava fazendo para Pedro naquela manhã: o que ele vai fazer para nós agora? Era como se Jesus dissesse: Pedro, tu diz que me ama. Pedro, tu fala que me ama para todas as pessoas, tu fala até para mim que me ama. Mas a tua vida diz isso. A forma que você se veste, aonde você vai, como você se comporta, diz que você me ama. O amor tem que ser expressado em atos, em ações. Não basta você dizer para você que é para tua esposa que tu ama ela, mas no momento seguinte você xingar e maltratar ela. E vice-versa. Da esposa para o esposo também. Do pai para o filho, do filho para o pai. Ame, como diz aqui o texto, não de palavra. Nós temos que parar de amar de palavra e amar de fato, de verdade. Não é fácil. A nossa natureza, ela quer o contrário. Ah, o irmão falou de mim, eu não quero mais saber, não quero olhar na cara dele. Ah, ele não me cumprimentou quando eu cheguei, ah, não. Irmão, nós vamos no mesmo lugar. Ah, irmãos, eu já passei em lugares, eu fui no chão, apesar de ter sido solteiro, fui no chão várias vezes, 4, 5 anos. Em vários lugares onde eu tive problemas com pessoas que te odiavam, dentro da igreja. Eu não suporto fulano de tal. Eu não quero nem ver ele. O dia que eu chego na igreja, ele está e as costas. Como que uma pessoa dessa quer ir para o céu? Vai chegar lá e se o fulano estiver lá, ele vai virar as costas e você não quer estar no céu porque o fulano está aqui. Não vai. Não vai. Infelizmente não. Vai ficar aqui. Queridos irmãos, como eu disse aqui no começo, o maior exemplo de amor e de abnegação você vê da parte de Cristo. Cristo dos céus, diz o relato do Apocalipse, que os anjos que voam na sua frente têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés, com 2 voltam. Tal respeito que eles têm por esse Deus maravilhoso. Respeito, temor é respeito, não medo. E nós, às vezes, miseráveis pecadores, não somos assim. Não temos reverência, às vezes falta-nos na nossa vida muitas coisas. Mas calma, não se desespere. Como Jesus disse, eu não vim para buscar os santos. Os santos não precisam de médico. Aqueles que
que já estão sãos, não precisam. Agora nós estamos doentes, então nós precisamos do médico. E você já tem auxílio do médico. Graças a Deus. O médico vai estar à nossa disposição. Sabe, meus queridos, o que Deus quer colocar na tua vida nessa manhã e na minha vida é que nós temos que modificar. Nós temos que amar. O dia que eu e você amarmos de verdade, a nossa vida vai ser diferente. Aquilo que nós fazemos vai ser diferente. A nossa vida vai ter sentido, não vai ter depressão, não vai ter nada. Porque nós amamos, nós nos doamos, e amar é se doar. Amar é fazer pelo outro aquilo que você quer para você. Lembro um dia o pastor Ariel, que hoje faz parte da Central, foi o nosso pastor. Ele é departamental de desbravadores da Central, eu gosto muito do pastor Ariel. E ele, no casamento, fazendo sermão de casamento, e ele olhou para o casal e disse: vocês estão casando porque vocês querem ser felizes no casal? Aí ele olhou para ele assim: está errado. Naquele momento todo mundo se espantou. Calma, vou explicar. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer alguém feliz. É diferente. É diferente. Você não casa por eu, você casa por nós. E é assim que deve ser dentro da casa de Deus. Não viva graça. Estenda a mão, ajude, aconselhe, abrace mais, beije mais, apoie mais. Sabe, irmãos, como eu tive várias experiências. Já cheguei em casos de pessoas que estavam sem guardar o sábado há meses dentro de pouco. E eu cheguei lá, a única coisa que eu fiz foi abraçar e orar por você. Imagine se eu chego na casa dessa pessoa com um chicote na mão. O que acontece? Vai viver. É isso que Satanás quer. Mas não, eu cheguei lá simplesmente, eu vi que a pessoa sabia que estava fazendo errado. Ela chorou na minha presença, não sei falar nada. E eu apenas abracei, orei para ela e falei: querida, tome a decisão. Deus está falando. Hoje essa pessoa está pronta, Deus. Peça que Deus está falando. Grande exemplo nosso é Jesus. Olha para Jesus. Olha o exemplo de Jesus. Procure fazer o que ele fez. Talvez nós nunca consigamos fazer tudo o que ele fez. Mas o que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Levante todas as madrugadas. Se não faz isso, faz. Levante 5 horas, 6 horas. A hora que você achar. 4 horas, se quiser. Mas tem um tempo para estar com Deus. Ore a Deus e peça para Ele que Ele coloque em você um pouco do amor que Ele tem pelas pessoas. Não se esqueça também das pessoas que estão lá, que não conhecem. Como diz Jesus, não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda. Estamos se perdendo. Ame aquele que está se perdendo, para você poder buscar. Queridos, que Deus abençoe a todos. Que nós possamos não apenas compreender a vontade de Deus, mas que o Espírito Santo, como nós acabamos de cantar, possa colocar isso lá dentro do nosso coração e modificar o que tem que ser modificado. Vamos levar nossa fonte para falarmos com Deus. Querido Pai Celestial, que lindo hino acabamos de cantar agora neste momento. Para nós servir como oração, Senhor. Abre, Senhor, nossos olhos, o nosso coração. Abre a nossa mente, Senhor, neste momento. Que o Seu Espírito possa preencher o nosso coração com a palavra que o Senhor está mandando, Senhor, neste momento. Querido Pai, abençoa o nosso querido irmão. Que o Seu Espírito possa usá-lo mais uma vez. Que ele possa transmitir realmente o que o Senhor quer a cada coração aqui presente. Querido Pai, abençoe a nós todos, abençoe a Sua igreja, abençoe nossos familiares e amigos, principalmente, Senhor, nossas visitas que se encontram neste momento aqui. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos. Pedimos pelos méritos de Jesus Cristo. Amém.
neste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração. Minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.